A rotina dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é intensa e muito estressante. Antes da Covid-19, o SAMU atendia uma média de 400 ocorrências por mês. Durante a pandemia, os atendimentos saltaram para 500 mensais. O médico-chefe de equipe explica que a doença alterou o dia a dia dos profissionais que trabalham no serviço de urgência. Com certeza aumentaram. Algumas outras ocorrências que não estão relacionadas com o Covid diminuíram, mas em decorrência da pandemia aumentou bem, principalmente transportes entre UTI, que é nosso maior atendimento quando é o suporte avançado de vida, que é onde o médico e a enfermeira e o condutor eles trabalham. Então essa parte aumentou bastante o número. Doutor, a rotina provavelmente deve ter sido alterada, né? Mas o que vocês perceberam aí de comportamento dos pacientes que vocês transportam com Covid em relação aos profissionais que estão dentro da viatura, como é que está essa relação? A relação é uma relação médico-paciente normal, em relação a que nós temos com o paciente. Claro que com os devidos cuidados, nós temos que usar todos os EPIs para a nossa proteção e também para a proteção futuramente. Por exemplo, a gente acaba de atender uma ocorrência com Covid, a gente tem que estar paramentado para não infectar um outro paciente que a gente vai atender posteriormente a esse que nós atendemos com Covid. Então, assim, o máximo cuidado possível, tanto proteção para nós como para o paciente. A base atual do SAMU de Matão está instalada na marginal do Rio São Lourenço há cerca de um ano. As equipes contam com 2 bases de apoio e uma unidade móvel de terapia intensiva. 7 médicos, 7 técnicos de enfermagem, 2 coordenadores e 14 condutores socorristas se revezam 24 horas por dia. O atendimento aos pacientes de Covid mexeu com a rotina desses profissionais. E numa dessas, quem está na linha de frente do combate à doença acaba ficando bastante exposto ao contágio. Ninguém está imune hoje na população, apenas os que já contraíram a doença e agora que estão sendo vacinados, mas não é 100%. Eu mesmo aqui, nós já pegamos 3 colegas médicos. Eu fui o primeiro, depois o Dr. Charles e agora o Dr. Alex, que está afastado com casos positivos. Fora o prejuízo para a saúde, né, que eu torcer para que não tenha acontecido nada de mais grave com vocês, mas é uma falta importante no trabalho da rotina do SAMU, né? Sim, principalmente pela falta, né? Graças a Deus foi o acometimento leve, né? Leve a moderado, e falta uma equipe, sobrecarrega outra, porque aqui nós somos um número limitado de funcionários, né, da prefeitura. Então, se está afastado, outras equipes ficam sobrecarregadas. Além dos deslocamentos por causa da Covid-19, os atendimentos rotineiros não param. Quando surge uma ocorrência, as equipes de socorro entram em ação imediatamente. Olha, a rotina aqui no SAMU é bem puxada. Vou conversar agora com a enfermeira Patrícia, vai contar um pouquinho dessa rotina. Patrícia, você está me dizendo que além das remoções aqui dentro do município, vocês também fazem algumas remoções para fora do município também, né? Sim, fazemos. Geralmente a regional direciona para a gente Matão, ou como origem ou destino. Aí a gente ou transfere paciente de Matão para outras cidades para fora, ou a gente vai buscar de outras cidades para Matão, sendo Matão o destino. Pode acontecer da regional de Araraquara, que tem uma viatura própria para fazer essas transferências, está ocupada com alguma outra transferência e acaba que a gente dá um apoio. E a gente faz transferências também de outras cidades, né, para fora, sem Matão ser o destino ou a origem. E por conta da Covid, né, como é que está sendo a rotina de vocês? Claro que é uma preparação para isso, mas vocês acabam sentindo isso também. Sim. No dia a dia de vocês, né? Sim. Agora, nesse momento, a gente está lidando com um aumento no número de transferências, principalmente de pacientes mais graves. Então, a gente tem todo o protocolo que a gente segue para a nossa própria segurança e para um transporte seguro do paciente. Então, além dos casos clínicos normais, como a gente faz muita transferência, casos de
infarto, AVC. Agora a gente está aumentando, né, para a gente a demanda de transferência de pacientes de Covid intubados, que necessitam de UTI. Aí a USA é o transporte mais adequado para esse tipo de caso. Preocupante. É preocupante. Neste momento está surgindo uma preocupação maior. A gente passou um período mais tranquilo, mas nos últimos dias tem aumentado bastante. Né, falo por mim e pelos meus colegas, né, que é um serviço 24 horas e todos eles estão fazendo esse tipo de transferência também. Patrícia, você falou em paciente entubado. Tem gente que ainda não acredita que exista a coronavírus. Você que vê uma pessoa aqui entubada, qual que é a sensação que você tem em relação ao sofrimento que essa pessoa está sentindo? É complicado porque para o paciente ele estar entubado, ele tem que estar bastante ruim. Então, assim, a gente tenta fazer um transporte seguro, porque a gente sabe que ele está ali, está ruim, ele está lutando por ele. E a gente aqui do lado de fora, na transferência, a gente também, de alguma forma, luta por ele também. E a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível, da maneira mais segura possível, porque além de um paciente estar grave, ele está com uma doença contagiosa e que se a gente não se cuidar, primeiramente, a gente que é da linha de frente acaba perecendo no meio do caminho e a gente pode acabar de ficar doente e ter que afastar do serviço por alguns dias também. A gente nunca sabe porque até então se subestima muito a gravidade dessa doença, mas assim, a gente nunca se pode julgar assim tão forte. Cada um tem a sua fragilidade e a gente não sabe se um dia a gente pode ser o próximo ou não. Resumindo, sério. É sério, é bastante sério. Lamentável mesmo é saber que, mesmo prestando um serviço essencial e de extrema importância, ainda tem gente que aciona 192 de forma equivocada e, o que é pior, utiliza o serviço de forma maldosa. Vários pacientes ligam para a gente por besteira, alguns trotes nós recebemos. Isso assim atrapalha o atendimento, porque nós somos 3 equipes aqui em Matão, um suporte avançado e 2 básicas. Então, quando sai por exemplo, onde eu trabalho, que é o suporte avançado, fica descoberto uma região até um pouco grande daqui, porque as únicas 2 avançadas que nós temos é aqui e na região de Araraquara, a cidade de Araraquara, desculpe. Então, temos que conscientizar a população para não ficar chamando o SAMU por exemplo, estou com uma dor nas costas há uma semana. O SAMU não é para isso. O SAMU é um serviço móvel de urgência, tá? Então é a urgência e emergência que vocês têm que ligar para o SAMU.